Bom, pessoal, agora nós vamos continuar o estudo, começando então o estudo do intestino delgado, certo? Só que as coisas começam a ficar um pouco mais complexas e o mecanismo de como todas essas estruturas anatômicas se relacionam entre si, produzindo substâncias, certo, exócrinas, para que caiam na luz do intestino, como o fígado funciona, como o pâncreas funciona, enfim, tudo agora começa a fazer parte de um estudo mais complexo. Então nós vamos tentar separar de uma maneira o mais didática possível e já vamos partir para as práticas para que lá nós passemos mais algumas informações, tudo bem? Nós vamos fazer aulas separadas de vascularização de cada uma dessas estruturas, nós vamos fazer aula separada sobre o sistema hepatobiliar, tá certo? Como funciona a produção de bile lá no fígado, como que a comunicação com as produções exócrinas do pâncreas, como elas desembocam no duodeno. Eu vou demonstrar essas estruturas para vocês depois na peça anatômica, mas saibam que vai existir uma aula separada somente com o fígado, com este sistema, a segmentação hepática, a junção, a formação ali da ampola responsável pela drenagem aqui para a luz intestinal dos conteúdos hepáticos e pancreáticos, tudo bem? Mas o foco agora é apenas para que vocês reconheçam que existe uma relação íntima aqui entre este órgão, que é tanto endócrino quanto exócrino, que é o pâncreas, tá certo? E este primeiro segmento, o segmento mais curto do intestino delgado, que é o duodeno. Reconheçam aqui que eu tentei representar justamente o piloro, tá certo? Aquela região ali no estômago que nós havíamos mencionado. Então nós temos aqui o piloro, tá certo? O piloro é esse espessamento. E logo nós já temos então à direita do estômago o duodeno. O duodeno tem 4 partes, tá certo? Primeira parte, podemos chamar assim, primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte, que recebem os nomes. A primeira parte de parte superior, tá certo? A segunda parte é a parte que descende, parte descendente. A terceira parte é quando o estômago faz um trajeto horizontal, sendo, portanto, chamado de parte horizontal do duodeno, tá certo? E a quarta parte é quando nós temos um trajeto ascendente do duodeno em direção a esta importante flexura, que é a flexura duodeno-jejunal, que marca a transição do duodeno para o jejuno. Tudo bem, pessoal? Esta parte é a parte ascendente. Abordando um pouco ainda, nós temos o pâncreas aqui nesta região. Vou mostrar todas essas estruturas nas peças anatômicas, apenas para que vocês entendam muito basicamente como funciona a topografia desta região, que é muito importante, tá certo? Depois nós vamos abordar novamente essa topografia justamente na aula do professor Wagner, da desembocadura ali dos ductos pancreático principal do pâncreas e o ducto colédoco, que vai trazer justamente toda a bile para esta região. Mas enfim, nós temos aqui no pâncreas 4 regiões que nós devemos reconhecer, nós vamos reconhecer na peça. A primeira região, que está em íntimo contato com o duodeno, fazendo com que o duodeno forme um C, tudo bem, em volta desta região, que é a cabeça do pâncreas. Da cabeça do pâncreas sai uma projeção, e nós sabemos que projeção em anatomia é processo. Então eu marquei aqui, tá certo, este processo da cabeça do pâncreas, que é denominado processo uncinado, tudo bem, pessoal? Depois nós temos um estreitamento na cabeça. Nós sabemos que em anatomia um estreitamento denomina-se colo. Então nós temos a cabeça do pâncreas e logo depois um estreitamento em relação íntima com a primeira parte do duodeno. Nós temos o colo do pâncreas. Depois nós temos uma grande região que está em contato ali em relação topográfica importante com o estômago, que é o corpo do pâncreas, tudo bem, pessoal? Todo o pâncreas, lembre-se, está localizado posterior ao estômago, tudo bem, pessoal? Mas o corpo tem naturalmente toda a sua região aqui importante, com importante relação posterior ao estômago. Nós temos o corpo do pâncreas, depois uma pequena projeção ali para a esquerda, quase que em contato com o baço, muitas vezes até em contato com o baço, que é a cauda, tudo bem? A cauda do pâncreas. Então, cabeça, colo, corpo e cauda. O pâncreas, é importante que vocês saibam, é um órgão
peritoneal, está posterior à cavidade peritoneal, entre a parede posterior do abdômen e a cavidade peritoneal. Vocês vão estudar isso com mais detalhes na aula do professor Wagner de peritônio. Também é importante que vocês saibam que a única porção do duodeno que está suspensa, está dentro da cavidade peritoneal, é a primeira porção. Tudo bem, pessoal? E naturalmente o fim da quarta porção também do duodeno, porque o jejuno é um órgão que está preso ao peritônio através do mesentério, junto com o ilho. Eu vou citar todas essas estruturas, fiquem tranquilos. Bom, nós temos então que esta região, a primeira parte do duodeno, que é a parte superior, é a única região claramente intraperitoneal do duodeno, está dentro do peritônio, e tem um alargamento aqui logo após o piloro, que é denominada ampola duodenal, ou muitas vezes bulbo duodenal, mas também nós preferimos falar ampola duodenal, que recebe justamente ao primeiro contato do conteúdo gástrico vindo para essa região. Lembrem-se que o pH que está aqui nesta região, pH ótimo, por assim dizer, é em torno de 8, um pH alcalino, enquanto o pH lá do estômago é um pH bem ácido, é um pH em torno de 2. Então as mucosas têm comportamentos diferentes, tudo bem, pessoal? Também é importante que vocês saibam que posteriormente nós vamos abordar isso também na aula de vascularização do professor Wagner, mas posteriormente a primeira parte do duodeno vai passar uma artéria aqui que é chamada artéria gastroduodenal, tudo bem? Mas o importante é que vocês reconheçam, independente aqui neste momento do nome da artéria, que esta primeira região, a região superior, a parte superior do duodeno, é a principal região de úlcera péptica duodenal, que depois vocês estudarão em patologia, que pode lesar estruturas aqui nesta região, ocorrer uma perfuração, inclusive com lesão dos vasos que passam posteriormente a esta região, ocasionando um grande sangramento. Tudo bem, pessoal? Então, é um grande risco de morte a úlcera péptica duodenal, justamente que é nesta região que tem uma íntima relação, ela está anterior a essa artéria que eu mencionei. Fiquem tranquilos, as artérias, os vasos de maneira geral, vocês vão estudar na aula de vascularização. De qualquer forma, funciona assim. Eu mencionei aqui que esta quarta parte, alguns livros vão trazer como intraperitoneal. Faz muito sentido, na verdade, quando nós pensamos que existe uma íntima relação da quarta parte ou parte ascendente com o jejuno. Tudo bem? Como nós vemos isso nas peças, no cadáver, no indivíduo vivo, mesmo numa cirurgia, nós conseguimos localizar, não vou entrar em detalhes aqui de recessos, enfim, peritoneais, mas é importante que vocês saibam que existe um músculo aqui, um ligamento suspensor do duodeno, que vai levantar o duodeno, tudo bem? Formando uma flexura, tudo bem? Flexura, esta dobra aqui no duodeno, que é a flexura duodeno jejunal, ou a flexura duodeno jejunal, que formará um ângulo, tá certo? Se eu traçar aqui um ângulo, tá certo? Nós vamos poder reconhecer um ângulo aqui, que é denominado ângulo duodeno jejunal ou ângulo de Trags, tudo bem? Se a pronúncia não estiver correta, me perdoe. Mas o importante é que vocês reconheçam, isso aqui é só para vocês reconhecerem na clínica. Para nós, flexura duodeno jejunal, que delimita, que demonstra a transição do duodeno para o jejuno. Apenas se conheçam essa íntima relação da cabeça, do pâncreas com o duodeno de maneira geral. Tudo bem que a vascularização será importante para esta região quando nós formos abordar este assunto. E, por fim, apenas dando continuidade com a parte teórica do intestino delgado, o que nós sabemos, o que nós temos aqui, o intestino delgado, este órgão com em torno de 6 até 7 metros de comprimento, pode ser até maior ou menor, depende do indivíduo, naturalmente, tá certo? Que é composto de duodeno, depois jejuno e depois íleo, tudo bem? O íleo, que é a porção final do intestino delgado. Como nós separamos, basicamente, nós imaginamos que é difícil macroscopicamente, pela superfície externa, nós dividirmos jejuno e íleo, mas a mucosa muitas vezes é possível ser localizada. No atlas de vocês podem ver isso, como é que funciona a mucosa, que diferencia o duodeno, o jejuno e o íleo. Vou abordar isso mais na prática, mas existem as pregas ali da mucosa e, de maneira geral, a localização do
do jejuno está localizado superiormente à esquerda e o ilho inferiormente e à direita, o ilho que vai desembocar lá no intestino grosso, que nós vamos abordar na prática. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, nós damos por encerrada a parte teórica, aqui do intestino, do pâncreas, e nós vamos, a partir de agora, estudarmos como funcionam essas peças com as peças anatômicas. Bom, pessoal, agora olhando aqui o estudo das peças anatômicas em si, né, vamos começar a estudar o intestino delgado, mas já começando com o pâncreas, né, um órgão fora do intestino delgado, justamente pela relação íntima que eu vou demonstrar para vocês através de outra peça com o duodeno, mas também para aproveitar já a oportunidade de estudar isso, para que quando vocês forem estudar como funciona o sistema hepatobiliar, com a drenagem, a drenagem da bile indo em direção ao duodeno, vocês vão entender ali que funciona um sentido conjunto com a drenagem exócrina do pâncreas. Bom, aqui nós temos o pâncreas, tá certo? Nós já observamos aqui a cabeça, um estreitamento que é o colo, o corpo e a cauda. Não tem segredo, gente, é só isso realmente. Exames de imagem, tomografia, tudo é muito simples de se reconhecer. Se nós rebatermos aqui e observarmos, está bem dissecado, está bem interessante de observar, que é justamente este ducto, certo? Este ducto aqui, vou pegar com delicadeza, que é o ducto pancreático principal. O ducto pancreático principal, também chamado na clínica de ducto de Wirsum, tá certo? O ducto pancreático principal, que é o nome que nos compete aqui, ele vai se unir, depois na aula que vocês vão estudar, ao ducto colédoco, formando a ampola hepatopancreática do duodeno para que drene para a papila maior do duodeno. Bastante informação, vou mostrar para vocês ou repetir, mas não é o foco agora. O foco nessa drenagem vai ser justamente no sistema hepatobiliar, tudo bem, pessoal? Então, em relação ao pâncreas, basicamente isso. Muito bem, vamos agora estudar a relação do duodeno em si, né? Começar de fato o estudo do intestino e a relação intrínseca que existe aqui entre o duodeno e o pâncreas. Reparem nessas duas peças aqui, olha só como este pâncreas está bem evidente. Reparem aqui o pâncreas bem maior. Então nós temos aqui um pâncreas, a cabeça do pâncreas, o colo, certo? Cabeça, colo, o processo uncinado que eu havia mencionado na aula para vocês. Processo uncinado da cabeça do pâncreas, processo uncinado, cabeça, colo, corpo, certo? Indo em direção aqui e a cauda, tá certo? Uma relação topográfica importante aqui, bem tortuosa aqui, é a artéria esplênica, tudo bem? A artéria esplênica que nós podemos observar, depois vocês vão estudar, só relembrem então que a artéria esplênica é uma artéria que vai em direção ao baço, tudo bem? Assim como a veia esplênica vem do baço e vai passar posteriormente aqui ao pâncreas. De qualquer forma, para nós neste momento, é importante que a gente comece a reconhecer aqui as estruturas do duodeno de maneira geral. Eu já havia mencionado, nós vamos retomar as peças topográficas, mas eu já havia mencionado para vocês as extensões, certo? Então aqui nós temos essa região do piloro, reparem aqui, imaginem o estômago aqui na frente do pâncreas, tá certo? E o piloro, certo? Que nós havíamos já estudado na aula de estômago. Então nós temos o piloro que vai em direção à primeira parte do duodeno, ou parte superior do duodeno, que em alguns livros tratam como a única parte intraperitoneal do duodeno. Isso também é questionável, visto que a porção final da quarta parte do duodeno, ou a parte ascendente do duodeno, também tem uma relação intraperitoneal ali naquela região, mas de qualquer forma, nós temos aqui então a primeira parte do duodeno, certo? Que nós vamos observar depois a mucosa. Eu já havia mencionado, já tinha demonstrado para vocês na aula de estômago, não sei se vocês se recordam, das pregas circulares, que eu vou demonstrar para vocês aqui. Então nós temos a primeira parte, depois a segunda parte, que é esta parte descendente, a terceira parte, que é a parte horizontal, e a quarta parte, que não é observada aqui, que é a parte ascendente, que vai até a flexura, duodeno jejunal, que é justamente a transição entre o duodeno e o jejuno. Tudo bem, pessoal? Todas essas informações que eu estou dizendo rapidamente já foram abordadas na aula teórica, vocês podem retomar o vídeo um pouco mais para trás e estudá-las com mais calma. De qualquer forma, vou mostrar para vocês aqui, olha que interessante, né? Então, a partir de agora, nós começamos a observar no duodeno justamente estas pregas,
certo? Então nós estamos observando aqui a mucosa, certo, do duodeno, estas pregas, que são chamadas no intestino delgado de pregas circulares, tudo bem? As pregas circulares, elas são bem exuberantes, bem evidentes, olhem esta peça aqui, né? Vou retirar aqui, bem exuberantes e bem evidentes no duodeno. Depois elas vão ficando um pouco mais finas, um pouco, também em grande número, mas um pouco menos exuberantes no jejuno, até ficarem quase esparsas no ilho. Eu vou demonstrar isso para vocês. De qualquer forma, observem bem aqui a mucosa do duodeno, as pregas circulares, que compete aqui que a gente reconheça, tá certo? De qualquer forma, vou dar uma dica já para vocês no estudo. Nós estamos observando aqui, pelo reconhecimento desta papila, que é a papila maior do duodeno, ou papila duodenal maior, é a mesma coisa, que nós estamos aqui na porção descendente do duodeno, a segunda parte do duodeno, tudo bem? Isso é importante. Reconhecendo então a segunda parte do duodeno, nós temos a papila duodenal maior, tá certo, pessoal? Olha aqui, quando vou posicionar para vocês aqui visualizarem. Esta vista aqui, ó, está dissecado aquele ducto pancreático que eu havia mencionado, o ducto pancreático principal, certo? E o ducto pancreático acessório. Reparem aqui então, que eu vou demonstrar para vocês, deixa eu tentar separar bem, deixar bem evidente aqui, ó. Reparem aqui, nós observamos duas papilas aqui, certo? Nós observamos uma papila bem pequena aqui superiormente e uma papila maior, certo? Então justamente são esses os nomes que nós temos que dar a essas papilas no duodeno. Papila menor do duodeno e papila maior do duodeno. Muito bem, quais são os conteúdos que estas papilas recebem? O duodeno receberá o conteúdo das enzimas pancreáticas, vai receber também a bile, tá certo? De modo que a gente faça aqui uma digestão adequada, tudo bem? Então, na papila maior do duodeno, nós recebemos a formação de uma ampola, que depois vocês vão estudar, que é a ampola hepato-pancreática do duodeno, ou falando devagar para vocês entenderem, ampola hepato-pancreática duodenal. A palavra duodenal é separada naturalmente, certo? Porque justamente é uma ampola formada aqui, nós não vamos focar muito para vocês aqui agora, mas é uma ampola formada aqui, uma junção entre o ducto colédoco, que faz parte da via biliar, e o ducto pancreático principal, tudo bem? Esta ampola formada aqui que eu havia mencionado para vocês, esta ampola hepato-pancreática do duodeno também recebe o nome de ampola de Vater, certo? Papila de Vater na realidade. Então a papila de Vater é justamente a papila responsável por toda essa drenagem. Lembre-se desta peça aqui quando nós estivermos estudando o sistema hepatobiliar, ali a drenagem de todo o suco digestivo que servirá de alicerce aqui para que a gente faça a digestão dos nossos alimentos e possamos naturalmente fazer a absorção dos nossos nutrientes, dos nossos alimentos, realizados principalmente no jejuno, tá certo? O jejuno e o ilho também naturalmente, mas principalmente no jejuno, porque o duodeno recebe este suco digestivo e vai em direção ao jejuno. Eu já havia demonstrado para vocês na aula de estômago, aquela flexura, vou retomar mais uma vez, para que vocês fiquem tranquilos. Então reconheçam aqui a mucosa com as pregas circulares, reconheçam a papila duodenal menor, certo? Que está bem pequena aqui, é bem difícil de visualizar muitas vezes, e a papila duodenal maior. E como é que funciona aqui as pregas circulares? Mas e ao longo, como é que nós diferenciamos ali uma mucosa para outra? Vamos pegar aqui uma mucosa de jejuno. Reparem aqui, nós temos uma secção de jejuno, tá certo? Nós temos uma secção, aqui o jejuno está cortado, está dissecado. Vejam aqui como as pregas, vou colocar aqui para que vocês comparem, vejam como as pregas no jejuno, as pregas circulares do intestino delgado, estão ainda presentes em grande número, porém menos exuberantes. Então nós já observamos aqui que as pregas estão realmente menos exuberantes, mas ainda são as pregas circulares do intestino delgado, tudo bem, pessoal? Isso aqui então, o jejuno, lembrando que o jejuno está localizado mais para o quadrante superior esquerdo, como eu havia mencionado do abdômen, como eu havia mencionado na aula teórica, tudo bem? E o ilho? Bom, o ilho, para termos certeza que nós estamos no ilho, vou até pegar justamente uma peça aqui já com o seco e tudo mais. Observem aqui onde eu estou pegando.
aqui é o ilho, tá certo? Vou colocar aqui os três para que vocês comparem como as pregas elas têm uma modificação em sua morfologia. Então nós temos aqui o ilho desembocando aqui no intestino grosso, não é o foco agora, nós vamos abordar isso em outra aula, mas nós temos aqui, reparem como as pregas circulares vão de mais exuberantes e numerosas para menos exuberantes e ainda numerosas e cada vez mais disfarçadas e menos evidentes. Reparem aqui que elas estão presentes, mas muito menos comparado com o duodeno e jejuno. Outra curiosidade aqui, quando vocês estiverem estudando histologia, que vocês vão reconhecer que de fato, entre essas pregas, nós vamos ter aqui folículos linfóides importantes, que são as placas de Peyer, tá certo? São aqui que estão localizadas aqui as placas de Peyer no ilho, justamente entre essas pregas circulares. Tudo bem, pessoal? E aí, para que nós finalizemos o estudo de intestino delgado e também já iniciemos, por que não, o estudo do intestino grosso, já reparem aqui, quando o ilho, deixa eu localizar para vocês aqui, né? Então aqui, na verdade, está apontado para mim, vou colocar para vocês aqui no caso, né? Então nós temos aqui o ilho, certo? O ilho aqui desembocando no intestino grosso, formando esta papila, de novo, o ilho penetra no intestino grosso, faz uma protrusão da mucosa e forma esta papila, certo? Que é a papila ileal. A partir deste momento, nós penetramos o conteúdo aqui em direção ao intestino grosso, para que então nós separemos depois na aula seguinte o seco, aqui está o apêndice vermiforme, tá certo? O cólon ascendente e assim por diante. Reparem que as pregas também são diferentes. As pregas do intestino grosso, não é o foco agora, também tem um trajeto diferente do trajeto do ilho. Tudo bem, pessoal? Então, de maneira geral, nós podemos abordar depois com mais detalhe o mesentério na aula de peritônio, nós vamos abordar todo o intestino ali, mas reconhecendo internamente neste momento do curso, vocês reconhecendo a diferença entre essas pregas, a função básica de cada uma, estudem junto com fisiologia, junto com histologia, porque faz bastante sentido fazer esse estudo conjunto e entenderem então que o ilho vai ter aqui uma válvula ou válvula iliocecal, que é formada justamente possibilitada por esta abertura aqui, impedindo o refluxo das fezes aqui do conteúdo fecaloide em direção ao ilho novamente. Tudo bem, pessoal? Este é o reconhecimento que vocês devem fazer neste momento da aula, para que então na próxima aula a gente possa estudar o intestino grosso.